É um prazer te receber aqui, cara. A gente se conhece faz 20 anos, né? O tempo voa assim, cara. Mas pra quem não te conhece, fala um pouquinho da sua história. Quem é o Nelson Cury? Da onde você veio? Quais são suas empresas? O que você faz? Bom, Reinaldo, acho interessante contar um pouquinho, para começar a contar a minha história, contar um pouquinho da história da família, porque o empreendedorismo veio no sangue, né? O meu avô é libanês, veio do Líbano com 14, 15 anos de idade, com os irmãos, e fez de tudo, né? Começou como... já foi mágico, camelô, engraxate, tudo que você imaginar. E ele e os irmãos montaram uma empresa de fabricação de panelas na garagem de casa. E aí um dos irmãos fazia a venda, que no caso era o meu avô, o outro fazia o financeiro e o outro cuidava da fabricação. E eles inventaram a panela de pressão. Trouxeram para o Brasil naquela época, né? Você sabe que o feijão demorava 20 horas para cozinhar, e eles descobriram que com a panela de pressão o feijão ficava pronto em 20 minutos. Então surgiu aí a Panex, que ficou muito conhecida no setor de utilidades domésticas. Nos anos 90 teve um crescimento exponencial. O meu avô desde cedo já foi largando a empresa na mão dos filhos, eram 4 irmãos. Cada irmão tocava uma área da empresa. E nos anos 90, o meu pai e os irmãos foram consolidando o setor. Então, eles compraram várias empresas, entre elas a Clock, a Rochedo e a Penedo. São empresas conhecidas. E antes do seu avô não existia panela de pressão? Não existia. Ele foi o criador. Como que seu avô chamava, José, né? Cury. Então, mulherada que está nos assistindo, as donas de casa aí... Então, graças ao seu José Cury, né, foi inventada a panela de pressão. Mas que legal, cara. O cara inovou muito. Porque foi uma revolução a panela de pressão, né? Essa foi a grande visão, né? Aham. E aí os filhos foram tocando. E o que eu acho interessante dizer é que eles lá atrás tiveram a visão de já profissionalizar a empresa. Você imagina nos anos 90 pensar em sair, em transformar uma empresa familiar numa empresa profissional. Eles patenteou a fórmula da panela de pressão? Vocês ganharam dinheiro com a patente? Não, com a patente não, mas a gente virou. A Clock, depois que foi comprada junto com a Panex, foi durante muitos anos a maior fabricante de panelas de pressão do mundo. Uhum. Né? Então foi muita Caramba. notoriedade. E aí uma linha de utilidades domésticas completa. Uhum. Mas eu... voltando para a minha história, eu nunca pensei em trabalhar na empresa da família justamente por isso. Eles tiveram a visão de profissionalizar, criar o conselho de administração. 2 dos irmãos foram saindo da empresa antes mesmo da empresa ser vendida, e com a ideia de transformar o negócio num negócio enorme para poder depois ser vendido por uma empresa de fora ou um grupo significativo. O que ocorreu no final dos anos 90, a segunda maior empresa do mundo, que é a Newell Rubbermaid, comprou a Panex. E aí foi o exit da família inteira, né? A gente, foi um evento de liquidez. E o meu pai continuou como CEO da empresa durante mais alguns anos. E aí outra história muito interessante. Os americanos entraram no Brasil achando que era fácil fazer negócio aqui. E daí, vendo toda a dificuldade, depois de algum tempo eles compraram a Arno, lembra da Arno? Lembro. E aí eles decidiram sair do Brasil. E ofereceram para o meu pai recomprar a empresa. Uau. Meu pai foi lá, recomprou a empresa e depois de 3 anos vendeu para a maior do mundo. Então é um dos poucos casos onde 2 vezes. o fundador recomprou a sua própria empresa e depois vendeu para um outro grupo. Né? E a Tefal hoje é de fato a maior empresa do mundo. Então tudo isso para dizer que eu tenho no meu sangue o empreendedorismo. Eu vi operações de fusões e aquisições desde que eu estava na sala de jantar com a minha família, eu estava ouvindo esse assunto de negócios. E isso foi me envolvendo e eu sempre fui muito inquieto, eu sempre quis fazer algo diferente. Eu sempre fui insatisfeito com o status quo. Uhum. Né? Então, na minha carreira profissional, eu comecei... Como que você começou? Conta pro pessoal aí. Como que você se tornou um empreendedor? Eu comecei no status quo, né? Eu fui para um banco de investimentos, o Banco BBA, que na época era um banco muito agressivo, muito difícil de estar lá, né?
E eu fiquei 2 anos nesse ambiente hipercompetitivo, onde eu aprendi muitas coisas, mas aquilo não me preenchia, aquilo não estava satisfeito. Eu olhava para o meu chefe, eu falava, eu posso ser mais do que isso, eu posso fazer mais, né? Foi quando eu decidi sair do banco, foi quando um dos melhores amigos do meu pai faleceu, e eu fui almoçar com meu pai e falei, pai, isso aqui não é para mim, eu quero ter meu negócio, nem que seja para eu montar uma barraquinha e vender coco na Bahia, começar pequeno e ficar grande. Meu pai me deu, na época, me alertou de que não seria um caminho fácil, eu sabia que não seria, mas me deu total apoio, e foi aí que eu entrei nesse processo de o que eu vou fazer, que eu chamo de research mode. E aí, putz, eu comecei a ler coisas de diversos setores, e um dos setores que me interessou muito foi o setor de aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos. Na época, a gente está falando aí de ano 99, 2000, foi quando eu saí do banco, era muito incipiente no Brasil, existiam algumas iniciativas de pequenos produtores, mas era muito incipiente. E eu comecei a assinar uma revista, onde eu comecei a ver que era possível criar camarão, que era possível criar molusco, e a primeira coisa que eu fiz foi começar a ir viajar, visitar quem são as pessoas que estão investindo nesse setor, quem são os empresários que estão se posicionando. E como que ganha dinheiro com isso? Assim, os caras produzem, criam, como que é? Produzem, criam, né? Eu comecei a descobrir que existe um gap muito grande entre o que se pesca e o que se consome. E cada vez maior, a população mundial crescendo, o consumo per capita crescendo em vários países. Então existe um gap muito grande entre o consumo e a pesca. A pesca é uma coisa finita. O peixe do mar está acabando, a pesca predatória está acabando. Várias espécies estão sendo extintas. E aí a única solução para esse problema, para suprir a demanda por alimento, é cultivando, assim como é o frango, assim como é o porco, assim como é o gado, certo? Imagina se todo boi fosse nativo, a gente tivesse que caçar o boi para comer. Ia acabar, uma hora ia acabar, né? E nessa época a gente começou a ver, depois a gente contratou uns consultores que trabalhavam no Ministério da Agricultura. Na época eles começaram a mostrar esses dados para a gente e começaram a mostrar os dados da indústria americana de cultivo de tilápia na época. Então, a gente nessas viagens, a gente foi ver camarão, fomos ver salmão no Chile, fomos ver molusco no sul, e numa dessas viagens surgiu o assunto tilápia, cultivo de peixe. Eu sempre gostei, eu fazia caça submarina, mergulho autônomo, sempre gostei de peixe. Peixe sempre foi uma coisa que e eu estava à procura de alguma coisa que tivesse um propósito, né? E isso aí me pegou. Na época eu encontrei o cara que foi meu sócio durante 15 anos nessa empresa, que é o Tito Capobianco, você conhece. E ele estava nessa mesma pegada de montar um negócio e, coincidentemente, ele estava estudando também camarão marinho e tal. E a gente começou a fazer essas viagens juntos. E nessas viagens a gente viu que a tilápia era uma oportunidade. A gente não tinha muito dinheiro para começar, o nosso capital era limitado, a gente precisava arrumar alguma coisa que ninguém estivesse fazendo. E foi exatamente aí que surgiu a oportunidade da tilápia. A gente acabou fechando um contrato com uma empresa de geração de energia hidrelétrica no interior do estado de São Paulo, onde eles cederam um espaço dentro da usina hidrelétrica com energia elétrica de graça para a gente construir a planta de processamento de peixe. E, em troca disso, a gente assumiu o programa de repovoamento de peixes nativos, que era uma coisa que também tinha um propósito muito legal. Que quando a usina faz uma barragem de água na usina hidrelétrica, os peixes não podem mais fazer a piracema para se reproduzir. Essa daí era aquela de Promissão, que eu cheguei a visitar lá. De Promissão. E aí a gente assumiu aquela estrutura e começamos devagarzinho. Só que a gente não sabia criar peixe. Como nós vamos fazer para começar a criar peixe se a gente não sabe criar peixe? Nós fomos atrás dos melhores. E na época era uma piscicultura no Paraná, que existe até hoje, são meus grandes amigos, se chama Aquabel. Eles eram os maiores produtores de alevinos, que é a forma jovem de peixe, de tilápia. E aí a gente acabou conhecendo, depois de rodar e conversar com vários, decidimos nos associar com eles e criamos uma empresa para fazer as formas jovens, tanto de tilápia como de peixe nativo. E aí começamos a construir o frigorífico lá em Promissão.
E começamos, no próprio lago da usina hidrelétrica, a gente começou a produzir peixe. Ou seja, eu estava usando energia de graça, eu estava usando o reservatório que não estava sendo usado, gerando emprego, e eu estava repovoando o peixe no meio ambiente. Era a combinação perfeita para quem não tinha um bolso cheio de dinheiro para chegar e investir quanto precisasse.